Bom dia, eu sou Adriana Bacalhau, vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória na dança. Comecei com 3 anos de idade fazendo balé no salão da igreja. Minha mãe disse que colocou porque ela tinha vontade de ser bailarina, mas não imaginava que fosse gostar tanto, e eu gostei bastante. Quando acabou as aulas de balé lá desse salão de igreja, eu comecei a fazer numa escola infantil. Naquela época não tinha aula em todas as escolas infantis, era muito difícil de ter. E aí eu ia para essa escola que era na frente da casa da minha avó só para fazer aula de balé. Não frequentava a escolinha. E depois de lá com uns 6, 7 anos mais ou menos, minha mãe me colocou no Conservatório Vila Lobos, aqui em Osasco. Antigamente era ainda na Avenida Autonomistas. Comecei a fazendo lá, fazer balé lá com a Cida, com a Cidinha, que tá lá até hoje. E fiquei um período lá fazendo aulas de balé, até que na minha escola que eu estudava, Fundação Bradesco, eu estudei lá desde o prezinho, eles chamaram para fazer testes para quem tinha vontade de fazer aula de dança gratuita. Nessa época tinha um investimento muito grande no seu Amador Aguiar em esportes, ginástica olímpica, atletismo, dança, tinha um incentivo muito grande. E com 8 anos mais ou menos, se eu não me engano, foi com 8 anos eu fiz esse teste, passei para fazer parte do grupo de dança, das aulas de dança. E lá eram aulas de dança de balé e jazz. Eu frequentava praticamente todos os dias. Chegou uma época, a minha mãe estava com dificuldade para levar nas 2 escolas, né, os horários picados, enfim. E ela falou que era para eu ver se eu continuava no Conservatório Vila Lobos, para eu escolher, ou se eu ia ficar com as aulas da fundação. Na Fundação Bradesco a gente ia muito para festival de dança, e era muito o ciclo de amizades que a gente frequentava na escola, né, que tinha na mesma turma, na sala. Então, era muito legal. Eu acabei optando por ficar na fundação e sair do conservatório nesse período. Continuei as aulas de balé e de jazz lá até mais ou menos 13, 14 anos. 13 anos foi quando o seu Amador Aguiar morreu e eles acabaram com as aulas de dança. Eles foi bem quando ia ter iniciação com a sapatilha de ponta, né? E fiquei super deprimida, enfim. E aí algumas pessoas descobriram onde a professora da fundação estava dando aula de balé, que era uma escola chamada Arte e Vida, que ficava aqui no Parque Continental. E eu cheguei a pesquisar, mas na época não tinha condições de pagar as aulas com ela. Então eu fiquei um período sem fazer aulas de dança, nesse processo aí entre 14, 16, 17 anos. Eu nunca parei, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, eu costumava fazer alongamento em casa, colocar música, né? Meu pai fez uma barra para mim e sempre continuei dançando e fazendo algum tipo de movimento, algum tipo de exercício relacionado à dança na minha casa. E aí com 16, 17 anos, eu tive contato com a dança do ventre, que naquela época era bem mais incomum, né? Então a gente ia pro Habib's e tinha show de bailarinas ao vivo, com música ao vivo. E meu primeiro trabalho, meu segundo trabalho na Caixa Econômica, eu tinha uma amiga que dançava e ela se ofereceu para me dar umas aulas de dança do ventre, me emprestou um VHS, vários materiais. E aí, naquela época não tinha YouTube, né? Comecei a pesquisar e estudar. E aí fiz algumas aulas particulares com ela.
gratuita, ela se ofereceu para me ensinar. E esses estudos através do VHS, eram bailarinas estrangeiras nos vídeos de aula que eu estava estudando, que eu peguei para estudar. E me apaixonei, logo me preparei para fazer uma apresentação na escola. No colegial a gente tinha uma semana de talentos, e aí, como eu sempre coloquei a dança de alguma forma na minha vida, nunca deixei de me afastar dela, eu preparei uma coreografia de jazz com mais 2 amigas e montei uma coreografia de dança do ventre para apresentar. Aí o pessoal gostou bastante, me convidaram para apresentar para os professores e diretores, foi muito legal. E aí, nesse processo, eu comecei a procurar uma escola para fazer aula de dança do ventre, e eu voltei nessa escola onde a minha antiga professora de balé, a Carla Cantelli, que hoje é professora do Colégio Pio X de balé, dava aulas, né, na Arte Vida. Fui lá procurar e tinha aula de jazz, balé, e tinha a dança do ventre. Mas na época o meu dinheiro dava para pagar mais as aulas de dança do ventre, que eram de uma vez na semana, né? Então não saía mais em conta. E aí eu falei, bom, é uma forma de eu voltar, me aproximar, né, da dança sem ter que ficar longe, ausente, né, desse processo que me deixava tão triste, todo o processo que eu ficava longe de fazer aula. E aí, logo que eu comecei a frequentar as aulas de dança do ventre, a minha antiga professora me convidou, né, para voltar a frequentar as aulas de jazz e balé da Academia Arte Vida, como bolsista, né? Ela sabia da paixão que eu tinha pela dança e como me fazia falta, né, aquilo. E aí, então, eu voltei a fazer balé nesse período, jazz e dança do ventre. Ficamos lá mais alguns anos e num certo dia ela resolveu sair dessa academia, que não estava mais dando certo. A gente continuou por um período com outras professoras de balé e jazz, mas eu tinha um apego muito grande com essa professora, como uma boa canceriana, né? E aí foi quando eu fui na Academia Palmeiras conhecer as aulas de dança que eles tinham. E eu fiquei sabendo que eles não tinham professora de balé, de jazz. Na verdade, de jazz eles tinham, Eleni, de balé eles não tinham. E aí eu ofereci, né? Eu falei que a gente tinha uma professora, que a gente queria continuar fazendo aulas com ela. A Carla, ela é formada pelo Teatro Municipal de Osasco de São Paulo. E toda uma metodologia maravilhosa, enfim. E aí, facilmente eles aceitaram, né, dar aula lá, e a gente foi junto, né? E já ficamos mais um período bem grande lá fazendo aula de dança e de balé. Eu nunca tive com ela a gente não tinha avaliação anual de certificado, mas eu sempre que eu podia nesse processo comecei a fazer cursos em época de férias, né, curso de férias em escolas, no Grupo Raça. Comecei a buscar outros lugares. E aí, com o tempo, eu fui desapegando um pouco mais da dança do ventre
né, e focando mais nos processos de aula de balé e jazz, que era o que eu mais gostava mesmo, né? A dança do ventre foi algo que eu busquei ali no momento que eu tava sem nenhuma possibilidade de dançar. Mas, coincidentemente, na Academia Palmeiras eles me convidaram para dar aula de dança do ventre. E aí eu virei professora de lá, além de aluna, né? Aí nesse processo, aí um período também comecei a fazer cursos, fiz curso com a Lulu Sabonge, que é uma das mais conhecidas aqui no Brasil de dança do ventre. Ela tinha uma escola que fechou recentemente por conta da pandemia, chamada Shangri-La, que todo ano tinha cursos de férias chamado Mosaico, com bailarinas maravilhosas, com valores assim bem acessível. E aí eu todo ano procurava fazer cursos para me atualizar e fui dando aula e fazendo aula. No processo que eu saí do colegial, eu ainda tinha um sonho de trabalhar, né? Eu achava que a minha área era processamento de dados, que foi o que eu fiz na fundação. E aí eu não consegui entrar para a turma do Bradesco como funcionária, porque meu pai precisou processar o Bradesco. E aí eu fui prestar vestibular, eu fiquei pensando, né, qual que eu faria. E aí eu prestei em publicidade, ciência da computação, e eu passei em publicidade. Comecei fazendo faculdade de publicidade, mas eu nunca deixei de dançar, sempre frequentando as aulas de dança, de alguma forma. Tinha uma época que eu trabalhava numa multinacional e fazia faculdade à noite, mas eu sempre dava um jeito de intercalar. Uma vez por semana, de 1 hora ou 2 vezes na semana, 1 hora, pelo menos, de aulas de dança. E é incrível porque, assim, sempre que tinha algum evento comemorativo na empresa ou em qualquer lugar na faculdade, eu sempre ou eu me oferecia, né, para dançar, ou as pessoas me convidavam para apresentar. Então eu falo que não foi só eu que escolhi a dança, mas ela me escolheu também, porque as coisas foram acontecendo de uma forma que eu não tinha muito mais escolha, não tinha muito outro caminho, né? E aí fiquei nessa multinacional que eu trabalhei na época da faculdade de publicidade por um bom período. E em muitos momentos eu sentia que aquele lugar que eu tava trabalhando não era pra mim, sabe? Eu falava, não me sinto bem. Mas eu não tinha coragem de largar tudo pra trabalhar com dança só. Mesmo porque meu pai, meus pais, na verdade, né? Mas meu pai mais não apoiava. E aí nesse processo da faculdade, eu terminei a faculdade de publicidade, continuei na empresa, e aí por um período de crise eu saí dessa empresa, fiquei desempregada, tinha terminado minha faculdade já de publicidade, fiquei procurando emprego na área de marketing e publicidade por 1 ano e só aparecia oportunidades na área de dança. Minha professora me chamou para trabalhar com ela numa escola de judeus, Beit Yaakov, o nome, que ficava na Barra Funda, com aulas de balé, monitoria, ajudar, enfim. E eu fui aceitando. Falei, legal, eu tô sem fazer nada, então, né, uma oportunidade. E nesse processo, com 20 e poucos anos, 22, por aí, 21, 22, eu comecei a namorar
falo a salsa, né? Comecei a sair pra conhecer lugares que tocavam salsa e me apaixonei pelo mundo dos ritmos latinos, em especial, assim, o merengue e a salsa. E logo que eu frequentava os lugares, que naquela época tinha lugares de segunda a segunda, baladinhas de salsa, o diretor da companhia Conexão Caribe, na verdade os dois, né? Eu conheci um, aí depois eu conheci o outro, eles me viram dançando na noite, na balada, e aí eles sabiam que eu tinha histórico de balé, de dança, de jazz, eles me chamaram para fazer parte da companhia Conexão Caribe e me ofereceram bolsas de aulas gratuitas vários dias da semana. E aí eu comecei a frequentar essas aulas. Lá na Casa da Dança Tati Sanches, que é bem conhecida, foi um dos lugares que eu fazia aula, né, e ajudava também, que eu já virei logo auxiliar do professor. E a companhia, a Conexão Caribe, ela organizava o Congresso Mundial de Salsa, que era um encontro. Começou como um encontro, né? Foi 2 anos de encontro internacional de salsa e depois virou congresso. Vinham profissionais do mundo inteiro dar aula, né? Workshop de salsa, de casal, de ladies, só de mulheres, dos estilos todos que existiam de salsa, né? Que existem, né? De salsa. Então era um evento muito intenso, muito grandioso, muita gente participava, era muito legal. E eu fui, né, como fazia parte da companhia, eu fiz parte da organização, comecei a fazer parte da organização. Nesse processo, essa empresa que eu tinha saído por último me chamou para voltar a trabalhar, para substituir um colega de trabalho por um período. Eu fui, mas no primeiro dia de trabalho eu percebi que ali não era mais meu lugar, sabe? Que eu não queria mais viver presa dentro de um lugar o dia inteiro, com horário para almoçar, aquilo não era para mim. Então eu só fiquei até o processo dele voltar. Eles me ofereceram uma vaga fixa depois, mas eu não aceitei, falei que eu queria ficar trabalhando com dança. Criei coragem. E mesmo porque eu já estava muito mais envolvida, né, profissionalmente na dança. E aí o primeiro congresso, para mim foi um desafio muito grande, porque eu estava acostumada a dançar sozinha, né, com o jazz e o balé e a dança do ventre, e descalço e com sapatilha, no máximo sapatilha de ponta, e a salsa vinha com um salto alto, e você ter que aprender a deixar ser conduzida. Então foi muitos desafios, assim, mas nossa, aprendi muito nesse período, muito mesmo. E a gente foi dançar em Florianópolis, a gente era convidado a dar aula em alguns estados, alguns lugares, algumas regiões, e aí a gente se apresentava e dava aula. E o congresso era assim também, o congresso aconteceu 1 ano no Clube Regatas Tietê, depois aconteceu vários anos no Clube Holmes. Eram várias salas tendo aulas de salsa ao mesmo tempo, com, né, como eu falei, pessoas do Brasil todo e fora do Brasil. E a gente ajudava a organizar, ajudava a cuidar dos estrangeiros, dos professores, e à noite ainda tinha baile. Eram 4 noites de baile intensos e 3 dias de aula o dia todo. Com a companhia eu tive a oportunidade de dançar na Hebe, com uma banda cubana. Foi fantástico, assim, abriram muitas portas, né? Foi um ambiente muito diferente do que eu estava acostumada, mas muito, muito gostoso. Fui convidada a fazer parceria, a trabalhar com uma banda de salsa, que chamava na época Salsa Bumba, hoje ainda existe como Banda Zuca, e eles eram contratados para fazer shows. Eu ia junto para ensinar os passos básicos de dança e fazer animação com o pessoal. Trabalhei
em casas noturnas, fazendo esse tipo de animação, né? Era muito legal. E meus pés ficavam às vezes até com feridas, porque era ensaio na ponta, aula na sapatilha de ponta, e depois usava o salto. Então foi um período bem intenso. E fiquei na companhia 4 anos, sempre nesse processo aí de organizar um congresso, dando aulas, apresentando coreografias bem intensas e rápidas, muitas delas estão no YouTube. Naquela época era DVD já, né, que a gente tinha gravações, então já tem alguns registros no YouTube. E aí chegou um período que eu comecei a sentir falta de alguma outra coisa, né? Já que eu estava trabalhando tanto com dança, eu comecei a sentir falta de algo mais. Pensei em fazer faculdade de dança, mas tinha poucas opções aqui em São Paulo, quase nenhuma, né? A mais conhecida era a da Unicamp, mas não tinha possibilidade nenhuma de eu ir para Campinas estudar período integral e para viver com muito pouco dinheiro, né? Então já estava numa idade que não dava para mim. Só que ao mesmo tempo estava um pouco cansada desse meio artístico, por conta de ter muita briga de ego, muita gente querendo puxar o tapete uma do outro. Comecei a ficar meio desanimada com o meio artístico, nesse meio mais da companhia mesmo. E aí eu pesquisei, foi quando eu resolvi fazer faculdade de educação física. Eu falei, a educação física vai me abrir outras portas e quem sabe, né, se eu tiver que sair do meio da dança, vamos ver. Achei que eu não fosse gostar, porque eu não gostava tanto de esportes especificamente, né? Mas foi um processo, fiz na Uniban, que já a educação física estava começando a caminhar mais para o lado da didática, né? Do ensino, da importância de formar um bom cidadão através daquilo, né? Ou do esporte, ou através da dança, enfim. Então foi um período que tava de mudança e eu confesso assim que eu amei. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. Me dediquei aos 4 anos fazendo licenciatura e fiz licenciatura e bacharelado. E foi um período muito enriquecedor, né? Eu adorei estudar o corpo humano. Foi fantástico. E aí, quando comecei a faculdade, eu tive que optar, né, entre fazer os estágios, porque a gente tinha muito estágio, né, ou me dedicar mais para as aulas de dança. A gente, na escola Betchakov, foi convidado pela Paula Castro, que é a escola que maior representa o método cubano aqui, né, no Brasil. A Paula Castro foi assumir a área de balé dessa escola que a gente trabalhava, e aí eles convidaram a gente para fazer um teste e um curso de adaptação com o método cubano para poder continuar a dar aula nessa escola. E eu confesso que foi um período assim, nessa escola Betchakov, ele não era uma escola tão gostosa de dar aula. E na mesma época, nesse período aí, me chamaram para dar aula numa instituição, uma OCIP, uma instituição sem fins lucrativos, bancada por investidores, né, para tirar crianças da rua e dar algum direcionamento na região do Sapé, que chamava Instituto Prosseguir.
E esse mundo tão oposto, né, da escola de judeus para o instituto me encantou, porque as crianças eram extremamente carentes e receptivas, e tudo que eu estava aprendendo na faculdade eu podia transmitir para eles ali, né, através da dança. Fiquei 10 anos no Instituto Prosseguir. É um lugar que até hoje eu tenho um carinho enorme. Ele fechou por falta de investidores. E até hoje tenho vontade de voltar com um projeto daquele tipo, né, na mesma região. Mas enfim, nesse processo de 10 anos aí eu dei aula lá de balé, dei aula de infantil, né, aula de jazz street, uma época hip hop. Inclusive eu comecei a estudar hip hop na época da companhia de dança, da salsa, porque trabalhava muita fusão de ritmos no palco e meu diretor colocava movimentos de hip hop nas coreografias. Eu comecei a me interessar e fui pesquisar sobre, aí eu fiz cursos de hip hop também no Centro Cultural de São Paulo, fiz por 1 ano, se eu não me engano, com o Thiago Negraxa, que era de um grupo conhecido como The Face, com o Einstein, que era o diretor desse grupo. Depois fiz na Casa da Dança também, Tati Sanches, com Henrique Bantini, que hoje ele é um dos melhores, maiores professores de hip hop aqui do Brasil. Quando eu comecei com ele, ele tinha acabado de chegar aqui em São Paulo, que ele era de Bauru. E então foi abrindo o meu repertório, né? Eu sempre procurei não deixar de fazer esses cursos de alguma forma, mesmo que eu não conseguisse frequentar aulas regulares, para poder alimentar, né, e renovar as minhas aulas. E aí, nesse processo, eu cheguei a dar aula uma época em 9 lugares ao mesmo tempo, na época aí da faculdade, nos finais, no ano final da faculdade, por aí. E foi um período que a Academia Palmeiras, onde a gente estava, começou a entrar em processo de... A dona queria vender o prédio, alugar o prédio, e a gente estava lá, mas não sabia até quando ia ficar, e até que ela decidiu vender o prédio e a academia precisou fechar, e aí a gente foi para Ginastique com o Mauro Miranda, que era um dos antigos sócios da Ginastique, da época mais antiga, e ele falou, então vamos reabrir a Ginastique Danças, né, e a gente da Palmeiras fomos para lá. Aí fui pra lá com a turma de dança do ventre, que eu tava, e o Mauro ainda não tinha muito, ele era do country, né, a gente não tinha muito, assim, esse objetivo de formar uma apresentação no final do ano, que eu acho que para toda bailarina é um momento muito crucial, muito gostoso, de poder mostrar aquilo que aprendeu durante o ano, o sonho, né? E aí foi quando eu tive a ideia de fazer o Solidaridance, né? Que começou o festival Solidaridance de Osasco. Eu falei, vou alugar um espaço para que todos os meus alunos de todos os lugares que eu dou aula tenham um lugar para apresentar. E ao mesmo tempo faço uma arrecadação de alimento, né, com uma ideia de ajudar o próximo. E principalmente as crianças da instituição mexiam muito comigo, porque eles não tinham, né, assim, todo festival de dança que aparecia tinha que pagar taxa, e a gente não tinha como pagar taxa, eles iam às vezes como convidados, mas
poucas crianças participavam, então eu senti uma necessidade deles, né, de ter essa apresentação. A gente fazia apresentação lá no instituto, mas era muito simples, e eu acho que era importante, né, achei importante eles terem essa experiência. E aí foi por isso que o Solidariedade surgiu, né. E aí, como eu estava no último ano da faculdade, a gente precisava fazer um projeto, eu abri pro pessoal a ideia, já tinha reservado o Grande Otelo para fazer lá, e eles toparam, e aí ficou como um projeto de conclusão de curso, né, o primeiro Solidariedade. 70 pessoas da sala envolvidas, e a gente fez 2 sessões lotadas, foi um sucesso, arrecadamos alimento, foi super bem organizado, e aí eu decidi que eu ia continuar fazendo todo ano, mesmo sem, né, o pessoal da faculdade. Cheguei a comentar com eles que quem tivesse interesse de continuar me ajudando, mas fui pra cima. As crianças adoravam, comecei a fazer um esquema de premiação, coisa simples, como incentivo, e o projeto continuou aí por 10 anos, até antes da pandemia, né, quando a gente fez o 10º Solidariedade em 2019, e veio a pandemia, a gente não conseguiu continuar, mas pretendo continuar com ele nos próximos anos, se Deus permitir. E no último que a gente fez no Teatro Municipal de Osasco, nós arrecadamos 1 tonelada de alimento em 2 sessões. Com o tempo eu fui colocando mais oportunidades de outras escolas participarem e ajudar, né, ao mesmo tempo. Então conseguimos ajudar 4 ONGs no último ano. O ano passado a gente fez um drive-in em Alphaville, mas durante a pandemia foi bem fraco em relação aos outros anos, né, por conta desse momento aí que a gente tá vivenciando. E assim, desses monte de lugares que eu dava aula aí, um dos lugares que eu dava aula é o Espaço Solos, que é uma academia que uma amiga de infância resolveu abrir e me convidou para dar aula, que ela não era da área de dança e ela queria alguém que já estava mais tempo nesse meio para auxiliá-la. E aí eu fui trabalhar com ela, fiquei 3, 4 anos trabalhando, dando aula. Ficava ali no Jardim Adalgisa, em frente ao Forte do Golfe. Eu dava aula de jazz e dança do ventre. E aí, nesse processo aí, entre o 3º e o 4º ano, ela falou que ia fechar, que não estava conseguindo manter por conta do aluguel. E eu falei que não queria que fechasse, que eu estava disposta a ajudar de alguma forma. E aí foi quando eu entrei de sócia. A gente foi ali pro... eu falei errado, o Espaço Solos era no Guadalupe. A gente foi daí pro Jardim Adalgisa, ali onde era a antiga Elevê, em frente ao campo de golfe. Eu vi o espaço lá, conversei com o dono, aí a gente começou ainda como sociedade. Ela voltou a trabalhar na área dela, ficava mais ausente da escola, eu ficava mais presente, além de dar as aulas. E aí depois de um período de 1 ano, mais ou menos, ela falou que não queria mais trabalhar com a dança, que ela ia voltar totalmente para a área dela, que ela estava vendo que não estava dando certo, né? E que ela achava que se eu ficasse sozinha, de repente, fosse dar certo. E aí foi quando ela saiu e a LV foi criada em 2013. E aí eu resolvi mudar o nome, né, e começar do zero, uma nova história. E foi a mesma época que eu fiz 10 anos que eu estava trabalhando só com dança, né? Eu fiz um espetáculo, 10 anos de carreira, foi bem legal.
E aí a LV ficou um período de 7 anos ali no Jardim Adalgisa. Desde então, 2013, nós fizemos o Solidariedance no Teatro Municipal de Osasco. Eu não tinha ainda espetáculo de final de ano, a gente não fazia. E a gente superlotou lá o teatro com o Solidariedance. Foi, assim, incrível. E logo depois o teatro fechou para reforma, né? Ficou 2, 3 anos fechado. Até foi quando eu comecei a fazer parte das reuniões do Concultura, do Conselho de Dança. E aí eu comecei a procurar outros teatros para fazer o Solidariedance, e foi quando a gente não, que eu sou sozinha, né, mas na LV, mas as pessoas que eu sempre pedi orientação, que sempre me auxiliaram de alguma forma, minha família, né, me ajudou a decidir. E eu fui pro Shopping Eldorado, né, pro Teatro do Shopping Eldorado. Então, em 2014, em dezembro, foi o primeiro espetáculo da LV no Teatro das Artes. Foi um medo de não dar conta de assumir toda a conta, os valores, né, de ser um lugar super caro, mas graças a Deus os primeiros anos foi super bem, até que comecei a ter alguns profissionais saindo da escola, abrindo escola, levando aluno, e começou a ficar um pouco mais difícil. Mas ficamos lá de 2014 até 2019 fazendo espetáculo. O último foi o Festa no Céu, que tá no YouTube também, com música ao vivo, que foi algo que eu implantei no Solidariedance em 2019, deu muito certo. E a gente só parou até por conta, né, da pandemia. Fizemos o ano passado o nosso espetáculo também no Drive-In de Alphaville. E esse ano estamos de volta lá no Teatro do Eldorado. Graças a Deus. Mesmo porque o Teatro de Osasco está fechado, sem previsão de reabertura, né? Então, são alguns anos aí de experiência com espetáculo, com Solidariedance, com a escola. E um pouco antes da gente de começar essa pandemia, né, nós viemos para o Continental Shopping. O namoro com o Continental começou desde quando a LV surgiu, né? Eu recebi uma proposta, um convite em 2013 do marketing do Continental para fazer apresentações de dança. Então, vocês também encontram muitas apresentações dessas no YouTube. A gente começou a fazer, durante o ano, teve ano que nós fizemos 3. A gente fez Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados. A gente sempre fazia algum tipo de apresentação. Teve uma época que montaram um palquinho, puseram o nosso logo, a gente fez apresentações, se eu não me engano, semanais, ou foi mensais, algo do tipo, de dança do ventre. Então foi um namoro que começou bem intenso. E aí já vinha o interesse e a vontade de vir com a escola pra cá. E aí foi rolando esse namoro até que em 2019, de 2019 para 2020 deu certo, né? E aí a gente conseguiu vir pra cá em 2020. Em fevereiro nós abrimos, né, aqui, inauguramos, e aí veio a pandemia, mas estamos aqui. Então é um processo aí de namoro de 7 anos que realizou, né? E essa é um pouquinho, isso tudo é um pouquinho da história da minha carreira, da história da LV, do Solidariedance, que são eventos e projetos idealizados por mim, e graças a Deus deu tudo certo e
estamos aqui até hoje. Espero que vocês gostem. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo para saber um pouco mais, é só me chamar no Instagram, @bacalhauadriana, ou da LV Danca e Arte. E é só. Pronto, cá? Acho que deu certinho.